desculpem esse introito, mas aqui é o que eu desopilo. Vocês são meus terapeutas, vocês são meus analistas. Nós temos 5.000 pessoas ao vivo simultaneamente, que não é nada, o que é desanimador, mas pouco com Deus é muito. Continuem dando like, avisem, se tiver um celular à toa aí, né, dá like dos dois, liga a televisão, celular, dá uma ajudinha aí para o tio Pavivi. Vamos para a primeira pauta, porque nós vamos falar dele, o ministro Sol, L'État c'est moi. L'État c'est loi. Os ministros, aliás, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, defenderam hoje que o Supremo Tribunal Federal volte a discutir a obrigatoriedade de diploma para o exercício da profissão de jornalista, em exigência que foi derrubada pelo próprio STF em 2009. As declarações da dupla dinâmica da disfarçatez, da indecência, dessa dupla de intocáveis, dessa dupla asquerosa, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, as declarações desses dois aconteceram durante julgamento na primeira turma sobre o direito de resposta, concedido a uma clínica médica denunciada por uma reportagem exibida pela TV Globo sobre denúncias que envolviam abuso sexual. Ao devolver pedido de vista no processo, o Mussolini da Moca, que é o Alexandre de Moraes, afirmou que a decisão de 2009 tornou mais complexo o debate sobre as garantias asseguradas à imprensa, especialmente diante do crescimento das redes sociais. Ajoelhem-se, incréus, porque nós vamos ouvir a voz do demônio. Está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz: a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, e claramente nós não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como a imprensa séria, o jornalismo sério. Então, talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação para evitar exatamente que, e Vossa Excelência disse, talvez o PCC, talvez o Comando Vermelho comece, não. Infelizmente, já se infiltraram em redes de desinformação nas redes sociais. E aí basta colocar especialista, jornalista, para tratarmos como tal. Na sequência, o Rocambole do Inferno também defendeu uma reflexão sobre o tema e a possibilidade de regulamentação da atividade profissional. Segundo o ministro Alcubo, a extensão automática das garantias constitucionais destinadas ao jornalismo profissional a qualquer pessoa que se apresente como blogueiro poderia gerar distorções, citando como exemplo a possibilidade de organizações criminosas recrutarem blogueiros para, em tese, se beneficiarem dessas proteções. Vamos ouvir. Ah, não tem? Só tem essa fala do Moraes. Bom, vamos lá então. Eu vou passar para os dois aqui, mais uma análise rápida. O próprio STF derrubou a exigência do diploma de jornalista para exercer a profissão de jornalista em 2009. Aí o Alexandre fala, naquele momento, o que existia naquele momento? Naquele momento, já existia o Facebook. Naquele momento, já existia o YouTube. Naquele momento, já existia o Orkut. Naquele momento, já existia o WhatsApp. Naquele momento,
foi o momento do auge dos blogs. Naquele momento, qualquer pessoa, pelas redes sociais, pela rede mundial de computadores, podia fazer o que está fazendo ainda hoje. Dessa maneira, quando o Alexandre de Moraes diz: nós precisamos revisar a decisão do Supremo de 2009, o que ele quer dizer? Este Supremo não é mais o mesmo Supremo, porque a Constituição é a mesma. E a Constituição não mudou em questão de direitos e garantias fundamentais, a não ser a dos entes federativos, município e Estado, na competência de fazer o ISS e o ICMS. A Constituição não mudou suas cláusulas pétreas. Não seriam pétreas, pudessem ser mudadas. Podem ser desrespeitadas, como ele o faz, dia sim, outro também. Mas não pode ser tão escancarado assim, né? Não pode registrar no papel. Em 2009, o Supremo disse que esta exigência era inconstitucional, em nome da liberdade de expressão e em nome da liberdade de imprensa. A liberdade de expressão e de imprensa continuam as mesmas desde 2009. Só que hoje não são respeitadas. Não são. O que o STF fez foi invalidar a lei que exigia o diploma de jornalista. E existe uma coisa no direito que se chama efeito repristinatório. Nesse caso, como a lei foi dada como inconstitucional, a revogação da decisão revogadora não faz voltar a vigência da lei anterior. O que ele está querendo fazer é o STF legislar, porque ele fala: precisamos fazer cláusulas de transição, como se ele fosse o Congresso, porque de fato ele é o Congresso, de fato ele é o Executivo, de fato ele é o Judiciário, de fato ele é o Ministério Público, de fato ele é a Polícia, de fato ele é todo cidadão. Ele é o Estado, como bem descreveu a AGU na sua defesa porca e indecente ao processo que ele sofre na Flórida, movido pela Trump Media Corporation e pela Rumble. Naquele momento, o mundo era igual a hoje. A Constituição naquele momento é a mesma de hoje. A única coisa que mudou foi o Supremo. Então, se tem algo errado aqui, é a composição atual do Supremo. Nós devemos ter um Supremo como ele era em 2009. Essa é que é a verdade. Não esse arremedo de Supremo. Não esse Supremo que, de tão político e tão composto por pessoas sem circunspecção, notável saber jurídico e qualquer coisa que o valha, pode ser até chamado de falsidade ideológica. Muito embora esteja até com a bunda entupida de ideologia. Outra questão: se naquele momento, que é o mesmo momento de hoje, dizia-se que era inconstitucional a exigência do diploma, dizer que agora é constitucional é dizer que a nossa Constituição não vale nada, coisa que eles já estão acostumados, especialmente Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Tem uma outra fala que diz, que ele faz um gracejo: ai, a partir de hoje eu sou jornalista. Eu queria saber como é que pode existir em um Brasil, coexistir dois fenômenos. Um fenômeno que o próprio STF colocou como crime inafiançável e imprescritível, ou seja, dentro da lei do racismo. A pessoa
que pode dizer, a partir de hoje eu sou mulher, a partir de hoje eu sou homem, a partir de amanhã eu não sei o que serei. Se a pessoa pode fazer isso com a própria identidade, por que ela não pode fazer com profissão, sendo que a liberdade de profissão no Brasil é uma garantia constitucional também? Ele fala de imprensa e jornalismo sério. O que é imprensa e jornalismo sério? É aquele que lambe a sua careca e diz, que gostoso. Ele diz que qualquer outra profissão é regulamentada. Eu queria saber a regulamentação das empregadas domésticas. Se elas precisam de um diploma. Eu queria saber dos serventes de pedreiro, dos lixeiros, que são profissões essenciais à vida do Brasil. Aos garçons. Então não vem com essa historinha de qualquer outra, porque é mentira. E o senhor é mentiroso. E como o diabo que é, muito bem pode ser chamado de pai da mentira. Muito embora seja pai do Xandinho, então o apelido dele será Mentira. E por fim, outra coisa que tanto ele e o Flávio Dino falam, antes de eu passar para os meus colegas, é que o PCC e o Comando Vermelho, CV, tem pessoas infiltradas no jornalismo. É por isso que tem que exigir diploma. Ele sabe, mas finge que não sabe. Não sei por que qual motivo. Que o PCC financia faculdades de direito. Há muitas meninas e meninos envolvidos com o tráfico e faccionados. E, a depender da inteligência de alguns, até investe para que se tornem juízes e promotores. Portanto, não é no jornalismo que o PCC vai se infiltrar e vai derrubar a República. Mas é no judiciário, é no legislativo, é no executivo. Não estou dizendo que isso ocorre, estou dizendo que, já que ele pode se infiltrar no jornalismo, ele se infiltra em qualquer lugar. E vale lembrar outra coisa também, que é uma afirmação categórica e muito bem fundamentada no seu tempo, feita em 2016 ou em 2017, pelo Reinaldo Azevedo, então, no programa Pingos nos Is da Jovem Pan. O que o Reinaldo Azevedo dizia com o endosso do ministro Gilmar Mendes. Ele dizia o seguinte: se a proposta do Barroso de tornar inconstitucional o financiamento privado de campanhas por empresas, pessoas jurídicas, que hoje pode ter de pessoa física, de ser humano, com o limite de 10% da renda. Mas antes qualquer empresa, pessoa jurídica, podia fazer doações, e faziam doações vultuosas a todos os candidatos. E eles diziam o seguinte naquela época: se tornar inconstitucional esse tipo de financiamento para deixar o financiamento público como regra das eleições, isso será a porta de entrada do crime organizado nas eleições, não só através de candidaturas, mas através de candidaturas campeãs. Porque ficará mais fácil você trabalhar com caixas 2 vindo de dinheiro sujo. E tem toda uma explicação para que quem for curioso pode acessar, jogar, tem artigos dele na Veja, tem ele falando isso com todas as letras. E depois que isso foi aprovado, parou-se de falar desse assunto. E eu queria saber que se de fato,
quando o financiamento da campanha passou a ser eminentemente público, o PCC e o Comando Vermelho passaram a entrar no poder. Porque nós sabemos que no judiciário ele está. Não sei onde, em qual tribunal, mas ele se infiltrou. Da mesma maneira que ele pode se infiltrar numa obra, com serventes de pedreiro, mestres de obra, engenheiros. Da mesma maneira que ele se infiltra no WhatsApp para dar golpes telefônicos. Ou mesmo na linha de telefonia. O crime organizado se infiltra em todo lugar. Portanto, tudo o que o Alexandre de Moraes falou é ou não é, Eduardo, bosta, com perdão para a bosta, porque a bosta ainda aduba.